além das fronteiras da cidade de Roma, existia uma poderosa máquina de guerra. Uma força temida por reis, tribos e impérios de todo o mundo conhecido, forjada não em ferro, mas através de muito sangue, suor e uma rígida disciplina. As legiões romanas possuíam uma complexa e fascinante organização que nenhum outro reino foi capaz de copiar. E nesse vídeo, veremos como eram dividida cada parte que compunha uma legião. O contubérnio era a menor unidade de soldados do exército romano e era composto por 8 legionários, 2 homens que serviam para auxiliar esses soldados e também uma mula. Esses homens auxiliares eram os calones e os muliones. A principal tarefa dos calones era transportar e gerenciar a bagagem dos soldados. Geralmente estavam desarmados, mas às vezes enfrentavam situações que envolviam combate. Isso acontecia principalmente porque tinham que defender a sua bagagem ou quando ocorriam encontros inesperados como uma emboscada às legiões. Já os muliones eram aqueles que conduziam a mula, geralmente jovens recrutados nas províncias e muitas vezes filhos ilegítimos de soldados. Estavam desarmados e vestiam uma túnica simples. Um contubérnio não tinha um oficial formal, porém era liderado por um soldado chamado de decano, também conhecido como caput contuberni, que significa chefe da tenda. Ele era o mais experiente do grupo, um soldado que já havia marchado longe, lutado duro e agora guiava os outros com firmeza e experiência. Esse soldado era escolhido justamente pela sua experiência e por ser o mais confiável do grupo. Ele é equivalente ao cabo da nossa hierarquia militar atual. A cada 10 contubérnios se formava uma centúria, uma das principais divisões de uma legião. Ela era composta por 80 legionários e 20 homens de apoio dentre os caliones e muliones. Eles eram comandados por um oficial chamado de centurião, um veterano especialista em combate, e cada centurião era auxiliado por um óptio e por um tessários. Um óptio era o segundo no comando da centúria e trabalhava como um oficial executivo. Ele ficava posicionado na retaguarda das fileiras para manter as tropas em ordem, e dentre outros de seus deveres, incluíam fazer cumprir as ordens do centurião, assumir o comando em sua ausência e, se necessário, supervisionar seus subordinados e fazer uma variedade de tarefas administrativas. O tessários era encarregado pela distribuição de senha militar diária, chamado de tessera, e essa senha era decidida pelos altos comandantes da legião e repassada de oficial a oficial, que então a transmitia aos soldados da sua centúria. Mas não era uma simples senha, era um código de sobrevivência usado para distinguir aliados de inimigos, especialmente durante a noite. Um homem que não soubesse a tessera ou a pronunciasse incorretamente ao ser desafiado por uma sentinela podia ser morto na hora. Em tempos de guerra ou invasões noturnas, a senha era a fronteira invisível entre a vida e a morte. Além disso, os tesserários também eram responsáveis por organizar as rondas e outros turnos da guarda. Eles coordenavam quem vigiaria, em qual posto, por quanto tempo e em que ordem. Eles eram, de certa forma, o mestre da noite da centúria, garantindo que não houvesse falhas na vigília e que os homens cumprissem seus deveres mesmo sob chuva, frio ou ameaça de ataque. A cada 6 centúrias se formava uma coorte, que era composta de 480 soldados, uma subunidade com um equilíbrio perfeito dentro da legião. Isso porque uma coorte era autossuficiente em combate e podia ser destacada da legião para realizar missões independentes, tomar e defender fortificações, patrulhar fronteiras, proteger comboios e impor ordem nas províncias mais rebeldes. Na prática, isso fazia da coorte uma espécie de mini-legião. Ela era grande o suficiente para sustentar uma luta e pequeno bastante para ser ágil. Cada legião possuía 10 coortes, e dentre elas, uma era especial, composta pelas elites e a mais prestigiada. Essa coorte especial também era diferente das outras porque possuía 5 centúrias com 160 legionários, enquanto uma centúria comum tinha apenas 80 soldados. Isso dava a ela aproximadamente 800 homens, mas esses homens não eram simples legionários, eram veteranos escolhidos a dedo, forjados em batalha. Ali estavam os mais confiáveis, os mais leais e os mais experientes. Se a legião fosse uma muralha, a primeira coorte seria a pedra mais sólida, que dava firmeza às demais.
E quando a batalha se tornava desesperadora, era essa coorte que era lançada à linha de frente. A presença dessa unidade no campo de batalha elevava a moral dos aliados e colocava medo nos corações dos inimigos. Eles marchavam com precisão, lutavam com ferocidade e morriam com honra. No comando desta tropa de elite estava o Primus Pilus, o centurião mais respeitado da legião e o conselheiro do comandante, um homem cuja palavra pesava tanto quanto a sua espada. E com todas essas unidades e subunidades está formada a máquina de guerra formidável, a Legião Romana, temida por todas as nações. Na imponente estrutura do exército romano, o legatus legionis era a autoridade máxima dentro de uma legião. Nomeado diretamente pelo imperador ou pelo senado, o legado era um senador experiente, um líder político e militar que carregava sobre os seus ombros a responsabilidade de comandar entre 4.800 a 5.500 soldados altamente treinados. Durante o seu comando, o legado recebia o apoio de 6 tribunos militares, oficiais que auxiliavam na supervisão das operações, administração e manutenção da ordem. O terceiro na hierarquia era o prefeito de acampamento, que cuidava das questões logísticas e do acampamento militar, permitindo que o legado focasse em comandar e tomar as decisões estratégicas. Abaixo deles estavam os tribunos Angusticlavi. Eles eram membros da classe equestre romana, uma elite social, logo abaixo dos senadores. Na estrutura da legião, os tribuni Angusticlavi ocupavam altos cargos, mas na prática estavam ali muito mais para ganhar experiência militar, geralmente composto por jovens adultos entre 20 e 30 anos. A ideia era formar futuros governadores, administradores ou comandantes. Então o cargo de tribunos servia como uma espécie de estágio político-militar de elite. Quando não estavam na legião, eles eram reconhecidos por usar uma toga com uma faixa estreita na cor púrpura ou vermelha, indicando sua posição social. Eles até podiam comandar pequenas unidades ou executar tarefas administrativas importantes, mas raramente se envolviam em combates diretos. Nem todos os heróis da legião empunhavam espada. Alguns carregavam ferramentas, instrumentos e muito conhecimento, fornecendo a mão de obra especializada. Os imunes eram soldados veteranos com um trabalho distinto dentro da legião. Dentre eles estavam os médicos, engenheiros, instrutores de combate, escribas, caçadores e muitos outros que pudessem contribuir com algum trabalho específico. Com essa mão de obra especializada que os soldados imunes forneciam, tornava a legião autossustentável. Em meio às fileiras da legião, entre espadas e escudos, havia homens que não apenas lutavam, mas guiavam, inspiravam e organizavam a alma da tropa. Soldados especiais que carregavam mais do que armamento, carregavam símbolos, honra e identidade. Na ponta da marcha, o Signifer levantava o estandarte da centúria, um totem sagrado que unia os homens e lembrava a todos a quem pertenciam. E o mais importante que ele era o lendário Aquilifer, portador da águia da legião, símbolo máximo da fidelidade e da honra de Roma. E ao seu lado estava o Cornicem, cujo som da trompa não apenas ecoava nos vales, mas comandava os movimentos da legião com toques precisos. Esses cargos eram apenas ocupados por veteranos de confiança, homens de coragem absoluta, pois segurar a águia ou estandarte significava ser o primeiro a avançar e o último a recuar. Durante séculos, a legião foi a força que moldou o destino do mundo antigo. Mais do que um exército, ela foi o símbolo da ordem, da disciplina e da determinação inabalável. Homens comuns se tornavam guerreiros lendários, representando Roma e seu espírito de conquista.